Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. CPI das Enchentes realiza a última audiência antes da votação do relatório final. O assessor mais próximo do prefeito trouxe muito pouca novidade. Ele, inclusive, se mostrando surpreso a determinadas denúncias que a gente fez e que saíram ontem na imprensa e não conseguiu acrescentar nada de novo para isso. Projeto de vereador proíbe o uso do árbitro de vídeo em jogos disputados no município do Rio, em competições organizadas pela Federação de Futebol do Estado. Jogos aqui no Rio de Janeiro não podem ter o VAR. Se os outros quiserem copiar a gente, pode copiar. E começa na Zona Portuária a 8ª edição da FLUP, a Festa Literária das Periferias. A gente, nesse momento, está produzindo uma FLUP que dialoga deste lugar até a Praça Mauá, ali no Museu de Arte do Rio. Tem uma exposição que mostra o rosto dos principais sambistas do Rio de Janeiro. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. E a gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da CPI das Enchentes, que entra na reta final. Na última audiência, os vereadores ouviram o secretário especial da Prefeitura, Ailton Cardoso. Nesta quinta-feira, acontece a votação do relatório final. Na reunião foi ouvido o secretário especial da Prefeitura, Ailton Cardoso. Ele citou um cenário de crise em vários setores da economia para justificar a redução de investimentos nas ações de combate às enchentes. O secretário foi questionado pelo relator da CPI, vereador Renato Cinco, sobre como, em uma situação de enxugamento de gastos, a Secretaria de Ordem Pública teria recebido um aumento no orçamento. O senhor tentou argumentar aqui que caiu o orçamento para enchente porque caiu o orçamento da cidade. Só que na ordem pública, que não é atribuição municipal, o orçamento cresceu, não caiu. Né? Aí o senhor está me questionando, dizendo não é atribuição municipal. Eu estou lendo a Constituição. A Constituição diz que a Guarda Municipal é patrimonial, cuidar de bens e serviços do município. Não é para cuidar da segurança pública. Neste penúltimo encontro da CPI, a intenção era tirar várias dúvidas, mas o secretário manteve o mesmo discurso. Em alguns momentos, ele se negou a dar opinião, por julgar que não era do setor mais capacitado. Ele não deixou claro se a Prefeitura fez um balanço técnico após as chuvas no início do ano. Trabalham com assessoria técnica direta ao prefeito, mas, obviamente, não detenho a expertise que é temática, né, que é pertinente a cada uma das secretarias, porque isso seria uma perda de sentido a existência das secretarias, né? Então, obviamente, que eu trabalho com os dados que me são carreados. Não são dados que eu produzo e não são dados que eu tenha domínio absoluto sobre eles. O secretário afirmou que a Prefeitura investiu mais de R$1 bilhão em ações contra as enchentes, mas não levou em consideração que parte deste valor está relacionado à coleta de lixo, atividade que independe de situações de risco, como as chuvas fortes, que sempre castigam no verão. Outra questão abordada foram as alterações nas secretarias municipais.
a desconstrução de ações de gestão, planejamento e administração na cidade. A tentativa de ouvir aquele assessor mais próximo do prefeito, já que o prefeito não quis vir à CPI. O que achamos lamentável, até porque o assessor mais próximo do prefeito trouxe muito pouca novidade. Ele, inclusive, se mostrando surpreso a determinadas denúncias que a gente fez e que saíram ontem na imprensa e não conseguiu acrescentar nada de novo para isso. A Comissão Parlamentar de Inquérito investiga a suspeita de que empresas tenham feito um acordo entre as propostas para obter lucros nas obras de reparação após as chuvas. Os vereadores desconfiam da formação de cartel, um acordo ilegal durante uma disputa para ter vantagem. O texto dos contratos seria o mesmo, com muitas coincidências. A CPI das enchentes vai pedir ao Ministério Público vários indiciamentos na administração municipal. Seriam pessoas que não perceberam indícios de um suposto cartel. Nesta quinta-feira, o relatório final da CPI será divulgado. Ao olhar os processos, o que a gente percebeu? Havia muitas coincidências entre as propostas apresentadas pelas empresas, tanto no que diz respeito ao preço, quanto no que diz respeito aos erros materiais. São propostas idênticas, que, portanto, sugerem ter a mesma origem e, portanto, sugerem cartel. E o servidor responsável por receber essas propostas deveria ter parado o processo. Então, nós precisamos perceber se a combinação de preços foi prejudicial ao orçamento público, porque a obra poderia ter sido mais barata, e precisamos investigar também se algum agente público acabou obtendo vantagens ao negar, ao omitir, ao não olhar a esse ponto com o cuidado que deveria ter. O projeto de lei determina que unidades de saúde que realizam planejamento familiar ofereçam informações sobre adoção. Câmara recebe nutricionistas para discutir proposta que reduz carga horária da categoria na rede municipal. Proposta em tramitação estabelece a exigência de licença prévia da Câmara do Rio para a realização de eventos comerciais em equipamentos públicos. Projeto em análise cria sistema eletrônico integrado de informações dos conselhos tutelares do município. E Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao presidente do Instituto Fazer o Bem Faz Bem, Anderson de Souza Mesquita, ao delegado da 11ª DP, Carlos Alberto Meirelles de Abreu Filho, e à diretora do Centro Municipal de Cidadania, Rinaldo de Lamare, Cristina Rodrigues de Souza. As polêmicas envolvendo o uso do árbitro de vídeo nos jogos de futebol chegaram à Câmara do Rio. Um projeto do vereador Zico quer proibir o uso do VAR nas partidas realizadas na cidade em competições organizadas pela Federação de Futebol do Estado. Não são poucos os lances polêmicos envolvendo o uso do árbitro de vídeo em jogos de times do Rio no Campeonato Brasileiro. No último fim de semana, dirigentes do Flamengo afirmaram que o clube foi prejudicado com a não marcação de um pênalti. Fluminense, Vasco e Botafogo também já reclamaram da utilização equivocada do árbitro de vídeo. Nas ruas, torcedores comentaram a influência do VAR nas marcações do árbitro de campo. Eu acho que fica dependendo muito ainda dos operadores ali, dizer se tá ou se não tá. Eu acho que tinha que ser uma coisa mais automática, não ficar muito dependendo de ação humana, não. Eu acho que tem que melhorar a aplicação para que os erros não mais ocorram. Acho que ele tem que ser melhor estudado, melhor adaptado para que ele seja melhor utilizado, na verdade. Eu acho que ele deixa realmente mais justo, mas no momento ele não está ideal para o que eu acredito que precisa. Um projeto de lei de autoria do vereador Zico prevê a proibição do uso do árbitro de vídeo nos jogos realizados aqui no município do Rio de Janeiro. E o vereador Zico explicou o objetivo do projeto de lei. Hoje em dia a gente sabe a hora que a gente entra para ver o jogo, mas a gente não sabe a hora que vai sair. Porque o último jogo que teve aí foi 16 minutos do árbitro. E é o VAR que decide, o árbitro não decide mais nada, o árbitro não está ali fazendo mais nada. Hoje, meu filho hoje torce para o VAR, porque foi gol de quem? Foi gol do VAR. O VAR que anulou o gol, então estão acabando com a alegria do povo. E todos têm que entender que o futebol é a alegria do povo, isso tem que acabar, tem que dar moral para o árbitro tem que ter o poder na partida. Senão vai lá e coloca um drone, um boneco lá e pronto. O projeto, então, prevê exatamente isso e tem o objetivo, né, de cada vez mais valorizar o árbitro no campo mesmo. Sim, valorizar o árbitro, acabar o jogo, ter a discussão, foi gol, não foi gol, ter o que tinha antes. Hoje a gente não sabe se a gente pode, nem o narrador hoje pode saber se ele vai narrar o gol ou se ele não vai narrar o gol, porque ele não sabe quando é gol, tem que esperar o VAR decidir, aí o VAR
Tem que esperar o VAR, 4, 5 minutos esperando o VAR. E tem que ser claro isso, o futebol é a alegria do povo, não pode ficar esperando, a gente é alegria. Então, saiu o gol, não pode comemorar, porque tem que esperar o VAR decidir. Sai o gol, é gol, vamos comemorar, depois que acabar o jogo, discute se foi gol, se não foi gol. Aí é rivalidade, aí tem que ter isso, senão vai acabar a alegria. E o projeto de lei está em que fase? Ele vai vir para votação em breve, como é que está? Olha só, foi apresentado dia 8, né? E a gente está aos trâmites normais, a gente está esperando aí o que vai acontecer. O que acontecer, coisa boa, a gente vai caminhar. Se acontecer alguma coisa diferente, a gente vai recorrer, a gente vai fazer tudo para isso até o final. Jogos aqui no Rio de Janeiro não podem ter o VAR. Se os outros quiserem copiar a gente, pode copiar. E você vai ver no próximo bloco. Revoada de balões marca a abertura da 8ª edição da FLUP. Os temas mais importantes estão no Rio TV Debate. Vereadores e especialistas participam de nossa mesa de discussão. Assista todas as segundas, às 14h, aqui na Rio TV Câmara. Profissionais de destaque na promoção dos direitos dos idosos foram homenageados nesta quarta-feira na Câmara Municipal. A iniciativa foi do vereador Átila Nunes. Representantes de diversas instituições ligadas à defesa dos direitos da população idosa receberam moções de aplausos e reconhecimento. Desde 2012, o número de idosos no Brasil cresceu 25% e já representa quase 31 milhões de pessoas. Segundo o IBGE, em 20 anos, o número de pessoas com mais de 65 anos vai superar o de crianças com até 14 anos. O parlamentar destacou a importância da integração entre o poder público e os centros de estudo sobre o tema para a formulação de políticas para os idosos. Sabemos, então, que são muitos os desafios, muitos, mas sabemos também que temos que valorizar, sejam os pequenos atos, sejam as pequenas vitórias, porque não podemos também só falando do que não acontece, porque senão daqui a pouco todos nós estaremos desanimados. E a ideia, inclusive, da solenidade aqui é para que ela seja também uma injeção de energia, uma injeção de positivismo, uma injeção de entusiasmo para que as políticas sigam em frente. Se há essa dificuldade, esse medo da tecnologia, vamos pensar o que a tecnologia não pode trazer como soluções para tantos desafios. Você sabe o que é IdentiPet? Trata-se do registro de declaração de posse de animais domésticos. O documento é importante para garantir a guarda dos bichos, além de facilitar a identificação em casos de fuga e roubo. E um detalhe, os bichinhos podem ser registrados com o sobrenome dos donos. Clara cuida da cadela Naila, de 1 ano, e da gata Patê, de 8 meses, como se fossem seus bebês. Brincadeiras e muito carinho fazem parte da rotina da casa que a estudante mantém com a namorada. O relacionamento vai muito bem, mas caso venham a se separar um dia, a guarda dos bichos de estimação já está determinada, de comum acordo. A gente colocou nome, CPF, RG, e-mail, foto da Nala, tudo certinho. E a gente sempre pensa nisso, a gente pensa que se um dia a gente se separar, tem aquela coisa de quem é o cachorro, tananã. Então a gente pensa assim que, por exemplo, eu vou ficar com a Nala e ela vai ficar com a Patela. Essa é apenas uma das informações que podem constar no IdentiPet, registro de declaração de guarda de animais domésticos. Feita nos cartórios de títulos e documentos, a ficha cadastral facilita a identificação em casos de fuga, sumiço, roubo, além de ser determinante em processos de mudança de endereço, por exemplo. Isso ajuda numa questão de política pública, ajuda na questão de você identificar quem verdadeiramente é o dono, proprietário daquele animal. E aí a gente pode cobrar direitos e deveres. Nada mais justo que quem adote uma coisinha como essa tenha o direito de registrar, inclusive com o próprio sobrenome. A intenção é resguardar quem cuida e os próprios animais. Quando você registra, além de você dar a ele a prova de amor, você dá a ele a prova da existência.
e da posse. Naila e Patê saíram desta feirinha de adoção montada diariamente no Flamengo, na zona sul do Rio. Joelson, que se dedica integralmente a resgatar animais em comunidades, é o responsável por promover os encontros entre os pets e seus futuros guardiães. Desde 2016, 2.000 bichinhos já foram encaminhados a novos lares partindo daqui. A média é de quase 2 adoções por dia. A gente fica feliz de ver eles quando a gente pega, assim, feinhos, e depois caminhando com o povo na rua, adultos já, feliz. Animais que não tinham nenhum sentido, né? Que poderia estar tudo morto. A gente acolhemos, salvamos e distribuímos, doamos eles para as pessoas, e as pessoas tiveram aquele amor, aquele carinho, aquele afeto, e cuidar e passar aqui pelas ruas aqui. Aí as pessoas falavam assim, Joel, esse aqui era daqui. Maria Helena é uma dessas que traz os animaizinhos para visitar o velho amigo. A servidora assumiu os cuidados de 2 cachorrinhas e pretende tirar as certidões do Identipet. Nunca fui lá registrar, mas de repente eu vou lá registrar minhas menininhas, né? É uma pretinha e uma clarinha. Voluntária da causa animal, Maris assina embaixo. Eu acho bastante interessante porque cada vez mais os animais estão sendo personificados dentro das famílias. Isso é importante para a saúde, para a garantia do animal. E foi aberta nessa quarta-feira a 8ª edição da FLUP, a Festa Literária das Periferias. O evento, que acontece pela primeira vez no Museu de Arte do Rio, tem como destaques o feminismo negro e a poesia falada. A FLUP foi oficialmente aberta com a revoada de 1000 balões no Cais do Valongo. Cada um deles levava a poesia Herdeiros, de Écio Salles, um dos fundadores da Festa Literária das Periferias, que morreu esse ano. Nesta edição, a festa vai destacar o feminismo negro e a poesia falada. Um grande painel com fotos de vários sambistas negros foi montado na região, quase em frente ao local onde ficava o cais, que ganhou da Unesco o título de Patrimônio Histórico da Humanidade no dia 9 de julho de 2017. Aqui é o lugar em que o negro escravizado, o africano escravizado, chegou ao Rio de Janeiro, chegou ao Brasil, e a gente, nesse momento, está produzindo uma FLUP que dialoga deste lugar até a Praça Mauá, ali no Museu de Arte do Rio. E fazer aqui, a gente tem uma exposição que mostra o rosto dos principais sambistas do Rio de Janeiro. O samba foi uma forma que o negro encontrou de ressignificar a sua dor e transformá-la em alegria e transformá-la em celebração. Talvez isso só tenha acontecido em um lugar do mundo. Você transformar a sua dor, celebrá-la e fazer disso um símbolo nacional. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.